Olá, pessoal! Continuando a nossa aula sobre poemas de forma fixa, nessa segunda etapa nós vamos falar da aldrabia e do rondel. E depois vamos concluir falando por que existem formas fixas. Vamos lá. A aldrabia é, na verdade, uma forma fixa criada agora na época contemporânea. Ela tem por característica ser bem sucinta, né? Então, a aldrabia é uma forma poética de 6 palavras distribuídas em 6 versos, ou seja, cada verso é uma palavra. Normalmente, os versos são livres e brancos, ou seja, eles não têm uma métrica definida e também não têm rimas. Mas existe certa liberdade, né? Por exemplo, aqui foi usado uma expressão em vez de uma palavra única. Aqui, ao contrário, a palavra foi dividida. A ideia, né? Bom, primeiro tem essa regra que é dos criadores da aldrabia. A aldrabia foi criada, na verdade, por um grupo poético de Minas Gerais, então é uma forma poética brasileira, né? E que agora tem bastante gente que pratica a aldrabia, normalmente em grupos de redes sociais. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de aldravistas, que é quem pratica a aldrabia, no Facebook. A aldrabia normalmente trata de um assunto cotidiano e bem atual, tanto que existem atualmente muitas aldrabias que tratam, por exemplo, da pandemia, que tratam de questões políticas, né, e de todas as questões assim de notícias do cotidiano, ou podem ser os mesmos assuntos de sempre da poesia lírica, né, que são as percepções, os sentimentos, a subjetividade humana. Então, vamos ver aqui esses exemplos de aldrabia. Exploração on demand, união esfacelada, dignidade flexibilizada. Então, aqui esse poema está tratando das relações de trabalho atuais, né? Que é on demand, pensando aí na uberização do trabalho, né, no trabalho por aplicativo. União esfacelada, uma questão política, né, vendo que a União, o governo lá, né, do país está bem esfacelado, bem dividido. Dignidade flexibilizada, normalmente é dos trabalhadores, né, aqui que ele está se referindo. Essa daqui a gente chama de uma aldrabia mais metalinguística, ou seja, um poema que fala de poema. Quem diria poesia? Havia outra via? Então, ele usou a outra via como semelhante a outra via, havia outra possibilidade, outro caminho, e ao mesmo tempo lembra a aldrabia, né? Então, ele usou aqui, dividiu uma palavra, dando múltiplos significados. E esse, aliás, né, essa é uma característica da aldrabia, né, que ela não não tem um significado único, né? Então, o poema ele deve abrir para o leitor ter múltiplas interpretações mesmo. Leio, testo textos, invento, me escrevo. É de uma autora que vocês conhecem. Então, essa é a aldrabia, um poema sintético que normalmente fala do cotidiano, como também pode falar de questões da subjetividade, e que é quase praticamente uma frase de 6 palavras que vai tratar rapidamente de um instante, de um momento do cotidiano. E para nós finalizarmos os nossos exemplos de poemas de forma fixa, nós vamos ver aqui o rondel. O rondel foi criado na França
ele recebe a forma final dele no século XIV, mas ele foi criado antes. O rondel não é tão utilizado, né, não é tão popular atualmente como as outras formas que nós vimos, mas ele também é muito usado, muito praticado, né, principalmente fora do Brasil. No Brasil é menos, mas eu achei interessante colocar essa forma fixa que é bastante tradicional. O rondel, de todos que nós vimos, é o mais musical dos poemas de forma fixa, né? Então vamos ver esse daqui, ó. Não posso ter medo de ser feliz. Vou cobrar o que a vida oferece. Ainda que eu vá ficar por um triz, esta ocasião não é o que parece. É isto sempre o que a pessoa diz. Se formos felizes, o bem acontece. Não posso ter medo de ser feliz. Vou cobrar o que a vida oferece. Quero fazer o que ainda não fiz, até aquilo que a mim entontece. Quando a gente ainda é aprendiz, depois aprende e nunca esquece. Não posso ter medo de ser feliz. Bom, então vamos ver quais são as regras para o rondel. Em questão da distribuição dos versos, nós temos 13 versos distribuídos em 2 quartetos e uma quintilha. O que significa isso? São 2 estrofes de 4 versos e uma estrofe de 5 versos, ou seja, o rondel tem sempre 3 estrofes, 2 quartetos e uma quintilha. Os versos devem ser sempre isométricos, ou seja, todos os versos têm que ter a mesma medida. Normalmente usam-se os versos decassílabos. Então, todas essas formas poéticas que foram criadas ou se fixaram no Renascimento, normalmente usam versos decassílabos. Os versos decassílabos também são chamados de medida nova. Por que medida nova? Porque era medida moderna na época do Renascimento. É a medida que foi criada na época do Renascimento. Qual que é a medida antiga? A medida antiga são as redondilhas. Os poemas de 7 os versos de 7 e de 5 sílabas. Essa é a medida antiga, a medida nova são os decassílabos. Porém, é muito comum nós encontrarmos rondéis que sejam escritos em versos de 7 sílabas, principalmente em português, porque os versos de 7 sílabas são versos muito musicais, né, que tem bastante a ver com a estrutura do rondel. Outra característica do rondel, né, dos versos no rondel, é que há uma repetição de alguns versos. Os versos 1 e 2, que são, portanto, os 2 primeiros versos do rondel, se repetem nos versos 7 e 8. E o verso 1 se repete no verso 13. Vamos ver como é que isso acontece lá no nosso rondel. Então, vamos ver lá. São 13 versos distribuídos em 2 quartetos e uma quintilha. O primeiro, a medida deste rondel aqui nosso é de versos de 10 sílabas, versos decassílabos. Vamos ver aqui o primeiro, ó, contem comigo. Não posso ter medo de ser feliz. Vai até o lis, porque é uma oxítona, né? Então, a última sílaba tônica é o lis. Então, nós contamos aqui 10 sílabas. Olhando o poema todo, vocês vão ver que todos os versos são decassílabos. E essa repetição, que é a principal característica do rondel, né? Além da distribuição dos 13 versos em 2 quartetos e uma quintilha, tem essa repetição dos versos. Ó, aqui, os 2 primeiros versos são: não posso ter medo de ser feliz, vou cobrar o que a vida oferece. Então, aqui, ó, esses 2 versos, que são os 2 primeiros do poema, eles vão ser repetidos aqui nos versos finais do segundo quarteto. Não posso ter medo de ser feliz, vou cobrar o que a vida oferece. Então, começa aqui, os 2 são repetidos aqui. E o primeiro verso também é o último verso. Não posso ter medo de ser feliz. E aqui, ó, finalizando, não posso ter medo de ser feliz. Então, os versos 1 e 2 se repetem aqui
nos versos 7 e 8, e depois o 13º verso é a repetição do primeiro verso. Por isso que ele se chama rondel, ele tem essa estrutura que parece que vai girando, né? Que retorna ao começo. Então, por isso ele se chama rondel. As rimas também têm uma regra bastante rigorosa, porque o rondel permite apenas 2 rimas. Normalmente, elas ficam assim distribuídas, ó. Elas são cruzadas. A, B, A, B, A, B, A, B e depois interpoladas. A, B, B, A, A. É lógico que essa AB vai se repetir aqui e essa vai se repetir aqui porque são exatamente os mesmos versos, né? Então, por isso também que o rondel só permite essas 2 rimas. No segundo quarteto e na quintilha, existem algumas variações, mas tradicionalmente é assim que se distribuem as rimas do rondel. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Feliz oferece. A, B. Tris rima com feliz. Então, você tem o A de novo aqui. Parece com oferece. Então, você tem o B aqui. Então, você tem, tradicionalmente, né, a rima cruzada. A, B, A, B. Depois, ela vai se repetir aqui, ó. Diz, acontece. Feliz, oferece. A, B, A, B. Depois, ó, fiz, que rima com feliz, e a rima A. Entontece, que rima com oferece, e a rima B. Aprendiz é a A, esquece a B, e depois feliz é a A novamente. Então, A, B, A, B, A. Então, aqui ele fez, a autora desse rondel fez cruzado aqui também. Então, esse é o rondel, que é um poema de forma fixa, menos usado aqui no Brasil, com rima, com estrutura mais rigorosa, mas que eu achei interessante mostrar para vocês, porque ele é bastante musical e mostra bem o que é o poema de forma fixa. Qual é o assunto do rondel? Livremente, ele trata dos assuntos da poesia lírica. De novo, para a gente lembrar, percepções, sentimentos e estados de espírito humanos, ou seja, o poema lírico, qualquer poema lírico, trata da subjetividade humana. E aí fica a pergunta, né? Para que fazer poema de forma fixa? Por que essas formas fixas surgiram? Então, para nós encerrarmos o estudo dos poemas de forma fixa, né? Vamos entender por que eles foram criados. Uma primeira resposta, e bem importante, é porque a literatura, principalmente a poesia, tradicionalmente, né, antes ali do advento do romantismo, que aconteceu no século XVIII, a literatura, em especial a poesia, era feita por modelos. Então, o certo, bonito, era existir um modelo e os poetas, os escritores, criarem em cima do modelo. Ou seja, a criatividade não estava em fazer algo completamente novo e original. Esse valor da poesia, ele surge só com o romantismo. Antes, o que era bonito, o que era poético, o que era literário, era ter um modelo e exercer a sua criatividade dentro do modelo, que era também um desafio, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Um segundo motivo para existirem as formas fixas é porque elas garantem certa musicalidade do poema. Vamos lembrar que as formas fixas, elas acontecem só na poesia lírica, né? Ou seja, aquela que trata da subjetividade humana. Esse é o assunto. Mas por que esse tipo de poema que trata da subjetividade se chama lírico? A palavra lírico vem de lira, um instrumento musical que normalmente acompanhava a recitação dos poemas. Como nós já falamos em
em outra aula, a poesia ela é irmã da música. Elas nascem juntas, depois é que elas vão tendo caminhos próprios. Mas a poesia guarda a musicalidade e as formas fixas garantem, de certa forma, essa musicalidade do poema. Então, esse é um segundo motivo pelo qual se praticam formas fixas. Em terceiro lugar, e eu acho que esse é o motivo mais importante, é que existe na composição poética, na versificação, um elemento lúdico, um elemento de jogo, de certo desafio. E a forma fixa garante esse elemento lúdico. Ele desafia você a dizer aquilo que você quer dentro de uma regra específica, que tem a ver com a forma, né, a distribuição dos poemas, ou seja, ele limita o seu espaço para dizer o que você quer e limita a forma no sentido musical. Você tem que dizer aquilo que você quer num espaço limitado e garantindo determinada musicalidade. No caso do haikai, garantindo até o assunto. Então, isso tem a ver com uma diversão na hora de fazer a poesia, tem a ver com jogo, tem a ver com desafio. E espero que com isso, né, quem sabe vocês também, né, que estão ouvindo essa aula, não se sintam desafiados a construir um poema de forma fixa, um soneto, um haikai, uma aldravia ou até mesmo um rondel. Se sentirem desafiados, não deixem de compartilhar comigo a sua produção. Não esqueçam de, no final da aula, darem uma olhadinha nos textos também e na atividade da semana. Beijo para vocês e não se esqueçam de continuarem se cuidando e seguros.